Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula virtual de variável complexa, quando falaremos sobre zeros e polos de funções, a relação que há entre zeros e polos. E nesse teorema, vamos tratar da razão de duas funções f e g. Vamos supor que ambas são analíticas, em Z0, mas f de Z0 é diferente de zero, e Z0 é um zero de ordem m da função g de z. Então, o quociente, que nós vamos indicar por f sobre g, tem um polo de ordem m em Z0. Isso porque o denominador tem um zero de ordem m em Z0. Pois bem, como o Z0 é um zero de ordem m da função g, então Z0 é um ponto singular isolado, né? Uma vez que Z0 é um zero isolado de g. Então, existe uma vizinhança onde o g não se anula. E a f é analítica em Z0. Portanto, Z0 é um ponto singular isolado do quociente. Uma vez que o f de Z0 sendo diferente de zero e ser contínua, porque ela é analítica, então há uma vizinhança perfurada do Z0, no qual o f de z é diferente de zero. Bem, não só perfurada, a vizinhança. E como o Z0 é um zero de ordem m de g, podemos escrever o g como sendo z menos z0 elevado a m, multiplicado por uma h de z, onde h de z é analítica e diferente de zero nesse ponto Z0. Portanto, nós podemos escrever f sobre g desta forma, substituindo o g por essa expressão. Agora, f é analítica, h é analítica, e ambas diferentes de zero em Z0. E multiplicado por esta expressão, 1 sobre z menos z0 elevado a m, indica que Z0 é um polo de ordem m da função f sobre g, que é o que a gente queria provar, não é? Então, no momento que eu tenho uma razão em que o numerador é analítico e não nulo em Z0, e o denominador é analítico e tem um zero de ordem m em Z0, então a razão tem um polo de ordem m. Considere a razão f sobre g igual a 1 sobre z elevado a z menos 1, onde o f vale 1 e o g é o denominador, né? Ambas são inteiras, quer dizer, analíticas em todo o plano complexo. O g tem o zero de ordem n igual a 2 em zero, porque se eu dividir e multiplicar por z, elevado a z menos 1 sobre z, quando z tende a z0, vai dar 1. Então, a g tem um zero de ordem 2 no ponto zero. Consequentemente, esta razão
tem um polo de ordem 2 nesse ponto. Esse outro teorema aqui, ele facilita achar o resíduo de uma razão de duas funções f sobre g, quando f é analítica, quando ambas são analíticas em Z0, sendo que a f não se anula em Z0, mas a g sim. Então, essa função é diferente de zero em Z0, mas essa é zero. Mas a derivada é diferente de zero. Então, neste caso, o Z0 é um polo simples do quociente, um polo de ordem 1 desse quociente, e o resíduo do quociente é simplesmente o f de Z0 dividido pela derivada da g no ponto Z0. Então, para provar esse teorema, nós consideramos, não é, que o Z0 é um zero de ordem 1 da função g. Se ele é um zero de ordem 1, quer dizer que a g pode ser escrita como sendo z menos z0 vezes uma h de z. Onde essa h de z é analítica e diferente de zero em z0. Se calcularem a derivada de g de z, vamos calcular isso. G' de z é igual derivada do primeiro fator, derivada de z menos z0 em relação a z, é 1 vezes h de z, mais z menos z0, multiplicado por h' de z. Quando fizermos o z igual a z0, vai ficar h de z0 mais z0 menos z0 h' de z0. Ora, z0 menos z0 é zero, então isso fica simplesmente h em z0. Pronto, então a derivada é o h de z0. Que é essa expressão aqui. Derivada de g em z0 é igual a h em z0. Então, f sobre g, eu substituo g por esse produto. E vamos lembrar que o limite de z menos z0 de f sobre g, aí esse z menos z0, se eu escrever f sobre g nesse formato, o z menos z0 no numerador cancela com o z menos z0 no denominador e dá f sobre h. E, portanto, esse limite, quando o z tende a z0, é o f de z0 sobre o h em z0. Uma vez que ambas, tanto f quanto h, são diferentes de zero em z0. E essa razão, então, é diferente de zero. Isso mostra que o Z0 é um polo simples da razão f sobre g. Né? E como nós provamos aqui que o h é o g' no ponto Z0, no lugar de h de Z0 eu posso usar g' de Z0. E lembrar que como o Z0 é um polo simples, o resíduo da razão f sobre g em Z0 é o limite de quando z tende a z0, de z menos z0 vezes f sobre g, que é exatamente o limite que calculamos aqui em cima, que é a razão f sobre h, onde h é o g' no ponto z0. O h em z0 é o g' no ponto z0. Isso prova o teorema. Vamos pegar, por exemplo, a função cotangente de z, que é cosseno sobre seno de z.
Então, é o quociente das funções f de z sobre seno de z, que eu pus seno em inglês, não é? Podemos escrevê-lo em português. Onde o seno de z se anula? O seno de z, que está aqui no denominador, se anula nos pontos nπ, onde n é um inteiro. E todos eles são zeros de ordem 1, de g de z. Por quê? Quando a gente multiplica z, pega o g de z, que é o seno de z, né? Vamos chegar aqui para a esquerda. Quando a gente toma g de z igual ao seno de z, nós vamos obter g' de z igual ao cosseno de z. E, portanto, o g de nπ é zero, para qualquer n inteiro. E a derivada do ponto nπ é o cosseno de nπ, que é igual a menos 1 elevado a n. Porque nπ ou é zero ou a extremidade coincide com a extremidade do ângulo zero, cujo valor do cosseno é 1, ou com a extremidade do ângulo π, cujo cosseno é menos 1. Então, a derivada o valor de g no ponto nπ é zero e sua derivada é menos 1. Isso prova, não é, que esses pontos z igual a nπ são zeros de ordem n, de ordem 1. Tá? Vamos chamar esse z índice n para cada... São zeros de ordem 1 da função g. Agora, o f de nπ, que é o f de cosseno de nπ, é menos 1 elevado a n, não é? São diferentes de zero. Como o numerador é diferente de zero e o denominador é zero nesses pontos, mas sua derivada é diferente de zero, então esses pontos z índice n são polos simples, ou polos de ordem 1. E como é que a gente calcula o resíduo nesses pontos? Calculando o limite de f sobre g', f sobre g' no ponto nπ. E no ponto g' no ponto nπ, menos 1 elevado a n, o f no ponto nπ também, menos 1 elevado a n, e a razão é 1. Então, o resíduo da função cotangente de z nos polos nπ é 1. E a função tangente hiperbólica de z sobre z ao quadrado? Por definição, tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. E o cosseno hiperbólico de z é definido como e elevado a z menos mais e elevado a menos z sobre 2. Esse é o cosseno hiperbólico. E no ponto π sobre 2, o cosseno hiperbólico
cosseno hiperbólico de π sobre 2 é igual a metade de e elevado a πi sobre 2 mais e elevado a menos π sobre 2. E elevado a π sobre 2 é o seno de π sobre 2, que é 1. Né? Mais e elevado a menos π sobre 2 é um número de módulo unitário e cujo argumento é menos π sobre 2, que é menos 1. E o resultado é 0. Portanto, cosseno hiperbólico em π sobre 2 é 0. Então, vamos considerar f de z como sendo o seno hiperbólico de z e o g de z como sendo z ao quadrado cosseno hiperbólico de z ao quadrado. Aliás, cosseno hiperbólico de z. Então, o valor de f em π sobre 2 é o seno hiperbólico de π sobre 2, que, calculando, né, lembrar que o seno hiperbólico de z é igual a e elevado a z menos z elevado a menos z sobre 2i. Sobre 2. Sobre 2. Então, quando nós queremos calcular o seno hiperbólico de π sobre 2, vai ficar e elevado a π sobre 2 menos e elevado a menos π sobre 2, dividido por 2i. Então, por 2, aliás. Vai ficar meio elevado a π sobre 2 é i, menos e elevado a menos π sobre 2 é menos i. É menos i. Então, vai ficar 2i sobre 2 é i. Então, uma correção aqui em cima, e elevado a π i sobre 2 não é 1, e sim i. E elevado a menos π sobre 2 é menos i. Então, feita essa correção, no que calculamos em cima, então fica que o seno hiperbólico de π sobre 2, nem preciso escrever isso, é i. É i. Então, o f nesse ponto é diferente de 0. O g em π sobre 2 é 0, porque o cosseno de π sobre 2 nós já calculamos aqui, não é? Vale 0. E a derivada? A derivada de g, que é essa expressão aqui,
lembrar que a derivada do cosseno hiperbólico de z é mais seno hiperbólico de z. E a derivada do seno hiperbólico de z é mais cosseno hiperbólico de z. Então, calculando a derivada desse produto, que é 2z cosseno hiperbólico de z, mais e ao quadrado seno hiperbólico de z. Então, o resultado vai ser este aqui, em π sobre 2, e o seno, isso aqui elevado ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, π quadrado sobre 4, então é isso aqui, e o seno hiperbólico de π sobre 2, já calculamos aqui, não é? É I. Então, este é o resultado. Então, como a função g é zero e sua derivada é diferente de zero, esse ponto é um polo simples da razão e o resíduo nesse ponto é dado pela f sobre a derivada da f no ponto π sobre 2, que é o ponto onde a gente quer calcular o resíduo, né? Então, f de π sobre 2 é I, e o g' em π sobre 2 é menos π quadrado sobre 4 vezes I. Então, dividir por isso é multiplicar pelo inverso, né? O inverso. Que vai dar, então, ou melhor escrever, igual menos Ctrl F. O f de π sobre 2 é o I, e o g' é menos, que eu já coloquei aqui, né? π ao quadrado I sobre 4. π ao quadrado I sobre 4. O I cancela com o I e o 4 vai para o numerador, o que resulta nisso. Já o ponto z0 igual a raiz de 2e elevado a π sobre 4 é um zero desse polinômio z à quarta mais 4, porque esse ponto aqui é uma das raízes quartas de menos 4. Porque o que anula isso o z que anula essa expressão é o z que elevado à quarta potência dá menos 4. Né? Um deles é esse, que é um polo de ordem 1, porque esse polinômio aqui tem 4 raízes distintas. Uma delas é essa. E portanto, esse ponto, por ser um zero isolado desse denominador, é uma singularidade isolada dessa função, porque essa função é singular apenas no zero do denominador. Então, onde se anula, a função é singular. Esse polinômio é nulo nesse ponto aqui, e esse ponto, que é 1 mais I, é um zero de ordem 1. Então, esse Z0 é um polo de ordem 1 dessa função, porque nesse ponto o numerador é diferente de zero. Chamei o numerador de P de Z, o denominador de Q de Z. A gente vê que o P no ponto Z0, que é 1 mais I, é o próprio Z0, né? Porque P de Z é Z. Então, ele é diferente de zero. O Q de Z0 é zero, porque Z0 é uma raiz desse polinômio. E a sua derivada? A derivada é 4z ao cubo. Então, ficaria 4 vezes Z0 ao cubo, que é diferente de zero. Portanto, este ponto aqui, raiz de 2 elevado a π sobre 4, na forma polar, ou 1 mais I na forma cartesiana,
é um polo simples de f de z. E o resíduo da f nesse ponto, como nós vimos, resíduo de um polo simples, de uma razão, é o P sobre a derivada de Q. O P vale Z0, o Q' no ponto Z0 vale 4Z0 ao cubo. Então, isso dá 1 sobre 4Z0 ao quadrado. E o Z0 é 1 mais I. Bom, elevando ao quadrado dá 2I. 1 sobre I é menos I no numerador. Então, este é o resíduo da razão no ponto Z0, onde Z0 é esta raiz deste polinômio. Vamos analisar um pouquinho mais de perto o comportamento de uma função perto de um ponto singular isolado. Se Z0 for um polo da função, então o limite da função quando z tende a Z0 é infinito. Tem limite. E para verificar isso, nós assumimos que f possui um polo de ordem m em Z0. Se f tem um polo de ordem m, nós podemos escrever o f como uma g de z sobre z menos z0 elevado a m, onde g de z é analítica, e diferente de 0 em z0. Né? E uma vez que 1 sobre f de z, que é o inverso disso, então é isso. Né? E o limite da razão é a razão dos limites. O g de z, quando em z0, é diferente de 0, então o limite da g é a g no ponto z0. E quando z tende a z0, a diferença vai a 0, então fica 0 elevado a m dá 0. Bom, se o limite de 1 sobre f é 0, é porque o limite de f é infinito. Cresce indefinidamente. Aliás, é até um bom teorema. Peguem a definição do que significa uma função ir para o infinito e mostra que se o inverso dela for para 0, ela vai para o infinito. Agora, se Z0 é um ponto singular removível de uma função, então f de z é analítica, ilimitada, em algum disco perfurado. Bom, se Z0 é um ponto singular removível, ele é um ponto singular isolado, então, evidentemente, a função é analítica num disco perfurado. E com centro, né, eu poderia escrever assim, com centro em Z0. Agora, se a singularidade é removível, nós podemos defini-la dessa maneira em Z0, uma vez que o limite existe. A gente sabe que quando a singularidade é removível, a f de z tem limite em Z0. E se nós definirmos a f no ponto Z0 através desta expressão, a f de Z0 como sendo o limite da f de z quando z tende a Z0, ela se torna analítica nesse disco. Né? E para qualquer R minúsculo menor que R maiúsculo, uma vez que a função é analítica, ela é contínua. Então, ela é contínua no disco fechado, porque como esse R é menor que esse disco fechado está dentro do disco aberto. Z menos Z0 menor que R. E a gente sabe que toda função contínua num conjunto compacto, um disco fechado, ilimitado, é compacto. Ele é toda função contínua num compacto.
ela é limitada. Então, F é limitada nesse disco aqui. Isso significa que, além de analítica, a função F deve ser limitada, né, numa vizinhança perfurada dada por essa desigualdade aqui. Ela é não só limitada na vizinhança perfurada, mas no próprio disco de raio R minúsculo. Acontece que a F original, ela não é definida no ponto Z0, né? Então, nada precisamos informar sobre ela. Então, lá. E aqui um teorema de Riemann que vai nos levar ao teorema final deste capítulo. Consideramos uma função analítica limitada em alguma vizinhança perfurada de um ponto Z0. Se Z0 é um ponto singular de f de z, então ele é um ponto singular removível de f de z. Então, se a função for analítica e limitada numa vizinhança perfurada do zero, então, se o Z0 for um ponto singular de f de z, então ele é um ponto singular removível. Olha aí. Se a função tiver outros pontos singulares que não sejam removíveis, é porque a função cresce, não é? No caso de ser um polo, cresce para o infinito. Não é? Então, vamos assumir que f de z, ou que z0 não é ponto singular removível de f de z. Não é. Não é um ponto singular removível de f de z. Como ele é analítica no disco perfurado, a singularidade é isolada, né? O ponto Z0 deve ser uma singularidade isolada. E se é uma singularidade isolada, a gente pode pegar o f de z e desenvolver uma série de Laurent no disco perfurado. Num disco perfurado. Tá? Ok. E se a gente toma, aqui está aqui está o Z0 e aqui uma circunferência de raio R. Aí a gente pega uma circunferência de raio ρ menor. Por exemplo, aqui, de raio ρ. De raio ρ. Então, vamos chamar essa circunferência de C.
Nós sabemos que os coeficientes Bn, que é os coeficientes da parte singular da série de Fourier, são dados por essa expressão, 1 sobre 2π, integral sobre a circunferência C no sentido anti-horário, de f de z dz sobre z menos z0 elevado a menos n mais 1. E uma vez que a função f ela é contínua aqui sobre C e no interior, uma vez que ela é analítica no interior do disco azul, uma vez que ela é analítica no disco fechado, então ela é contínua, né? Mas toda função contínua num fechado ilimitado, que é o caso formado pela região formada pela curva C e pelo interior de C. Então, como a f é contínua em C e no seu interior, ela é limitada nesse disco fechado. Portanto, se ela é limitada, existe uma constante m, de tal modo que o módulo de f de z é menor ou igual a m, para todo z no disco fechado. E dessa expressão 3, a gente vai concluir que o módulo disso é menor ou igual ao quê? O módulo de tudo é igual ao módulo disso aqui. E o módulo de 1 sobre 2π é 1 sobre 2π. Isto é menor ou igual a m, isto aqui é igual ao raio da circunferência, que é ρ, elevado a menos n mais 1. Vezes o comprimento da circunferência, que é 2πρ. Então, esse ρ com o ρ, a primeira aqui, se cancelam, 2π se cancela com 2π, vai ficar n, ρ elevado a n. Como os coeficientes Bn da série de Laurent são números constantes, e o ρ pode ser tomado cada vez menor, né? A gente, então, conclui que isso aqui vai para zero quando eu escolho um ρ cada vez menor e mostra que o Bn vai para zero. Então, se os Bns vão para zero, esta é a parte singular da série de Laurent. Ficamos apenas com a parte regular da série de Laurent. Isso mostra que a função f de z tem uma singularidade removível nesse ponto, porque eu posso tornar todos os termos em z com potências negativas de z menos z0, todos eles iguais a zero. E, portanto, a singularidade z0 é removível. E agora, esse teorema aqui, ele é referido como sendo o teorema de Casorati-Weierstrass. Ele afirma que em cada vizinhança perfurada de um ponto singular essencial, uma função assume valores arbitrariamente próximos a qualquer número especificado. E o seu enunciado é assim. Suponha que Z0 é uma singularidade essencial de uma função f e que W0 é um número complexo qualquer. Então, para qualquer número positivo epsilon dado, a desigualdade módulo de f de z menos W0 menor que epsilon é satisfeita em algum ponto z em cada vizinhança perfurada da forma 0 menor que módulo de z menos z0 menor que delta de z0. Olha que interessante. Qualquer vizinhança, por menor que seja o delta, né?
E essa aproximação pode ser tão boa quanto eu queira, porque o epsilon pode ser tão pequeno quanto eu queira. E a prova é feita por contradição. Como o Z0 é uma singularidade isolada, existe uma vizinhança perfurada na qual, do ponto Z0, né, na qual F é analítica. E se a gente assume que a condição 4 não é satisfeita para nenhum ponto Z, então teremos módulo de F de Z menos W0 maior ou igual a epsilon. Não satisfaz a isso, então é maior ou igual a epsilon, numa certa vizinhança perfurada. E, portanto, a função G de Z igual a 1 sobre F de Z menos W0, para Z nesse intervalo, disco perfurado, né, concentra em Z0, ela é limitada e analítica em seus domínios de definição. Por quê? Se F de Z menos W0 é maior ou igual a epsilon, 1 sobre o módulo de F de Z menos W0 é menor ou igual a 1 sobre epsilon. Então, ela é limitada e ela é analítica porque o F de Z nunca é o W0, o F de Z é sempre maior que W0, quer dizer, diferente do W0. De modo que a diferença é sempre maior ou igual a epsilon. Nossa hipótese do absurdo, né? Então, uma vez que a função G de Z é limitada e analítica, no seu domínio de definição, de acordo com o lema, Z0 é uma singularidade removível de G. E definimos G em Z0 para que ela seja analítica nesse ponto. Né? O valor de G em Z0 é o limite dessa expressão quando Z tende ao Z0. Como bem, essa função G, que é a razão inversa, uma vez que ela não se anula numa vizinhança, então 1 sobre F de Z menos W0, uma vez que F de Z ele é analítico numa vizinhança de Z0, porque Z0 é uma singularidade essencial, que por definição é uma singularidade isolada. Né? Então, essa função é analítica e é limitada. Né? Porque o inverso de 1 sobre F de Z menos W0 em módulo é menor ou igual a 1 sobre epsilon. Se ela é limitada e analítica, a gente pode definir G de modo que ela se torne uma função analítica em Z0. Se a função G de Z0 for diferente de zero, podemos escrever a função F de Z dessa maneira. Agora, explicitar o F de Z em função de G de Z. Então, F de Z menos W0 é 1 sobre G de Z. Então, F de Z é igual a 1 sobre G de Z vezes mais W0, que é o que está escrito aqui. E isso numa vizinhança do Z0. Ela torna-se analítica em Z0 quando definimos o F de Z0 como sendo o valor da função G de Z no ponto Z0. Mas
isso significa, uma vez que isso aqui é finito, né? G de Z0 é diferente de zero, isso é finito. Então, isso significa que f de z não tem singularidade essencial em Z0, mas sim uma singularidade removível. E temos a contradição. Agora, se o g de Z0 for zero, a função g deve ter um zero de alguma ordem finita, porque g de z não é identicamente igual a zero na vizinhança módulo de z menos z0 menor que delta. E em vista da equação 6, essa. Então, f tem um polo de ordem m em Z0. F tem um polo de ordem m em Z0. E mais uma vez temos uma contradição, porque o f tem uma singularidade essencial em Z0. Né? Com isso, terminamos o capítulo e vamos combinar o prosseguimento da disciplina com algumas sugestões de exercício aqui, né? Para que vocês possamos prosseguir até o final do período letivo. Até breve a todos vocês e espero revê-los em lições futuras.